Está na linha com a gente o infectologista, foi nosso colunista há muito tempo, grande Edmilson Migovski. Fala, Migovski, bom dia. Bom dia, Schneider, ouvinte da Band. É um prazer falar com vocês. Essa retomada, né? Puxa vida, quanto tempo. Saudade. É verdade. Quase que a retomada pós-pandemia, né? A gente estava em isolamento e distante também nesses últimos meses. Migovski, antes de tratar com você, eu queria te fazer algumas perguntas sobre exame, né? As diferenças entre os exames. Alguns ouvintes perguntam para cá sobre como fazer, qual é confiável, qual não é. Antes disso, como é que você avalia essa retomada que a gente tem tido no Rio de Janeiro? Eu vi também a questão de liberação de salões de beleza dentro dos shoppings, ainda os de dentro dos shoppings no Rio de Janeiro, né? E também essa possível, é natural também que seja assim, não se sabe como, mas é natural que venha, na sequência, uma nova onda aí ou um aumento do número de casos no Rio de Janeiro. É sempre preocupante, né? Mas eu acho que o momento é de você afrouxar, sim, algumas iniciativas econômicas, sem jamais relaxar ou negligenciar. Que a população tenha consciência de que a retomada não é um salvo-conduto, né, um habeas corpus, para você sair abusando e abrindo mão das medidas de proteção individual, como o uso da máscara, o álcool a 70, a higienização das mãos, evitar aglomerações. Então essas regras, né, devem ser mantidas e estimuladas a despeito da retomada de algumas atividades econômicas, que em algum momento você vai ter que ter. Agora, uma segunda onda jamais vai ser, a princípio, né, da magnitude dessa primeira onda, e fique claro para os nossos ouvintes, uma segunda onda, ao contrário daquela cultura que algumas pessoas têm, achando que se adoecer uma vez vão adoecer pela segunda vez, uma cultura da dengue, né, que você pode ter 4 vezes. No caso da Covid-19, é uma outra pegada, uma outra história, de tal forma que quem já teve a primeira vez é extremamente improvável que tenha uma segunda vez. E caso isso ocorra, vai ser um quadro muito mais brando do que o primeiro. Então, que fique isso claro, porque às vezes as pessoas falam, tem uma segunda onda, a pessoa pode se infectar novamente, isso vai fazendo com que as pessoas fiquem aterrorizadas. Isso não ajuda ninguém, né? Só deixa a gente mais desesperado, né, Schneider? Eu tenho batido na tecla muito, né, mesmo diante de toda a tristeza que a gente tem tido, né, de todas as mortes, perdas de vidas humanas, também todo o problema na área também econômica, né, de fechamento geral de todo um país, estrangulamento da população, milhões e milhões de desempregados, mas o quanto que, na verdade, essa discussão ela não pode perder de perspectiva, né, a questão da flexibilização, o que a gente sempre colocou como a pedra fundamental para o isolamento, que era o sistema público de saúde, ou o sistema de saúde, não necessariamente público, né? No começo se estressou mais até o sistema privado, depois o público, mas de qualquer maneira, digo sobre o Rio de Janeiro. De qualquer maneira, agora, há centenas de leitos, pela informação atualizada que a gente tem, há centenas de leitos ociosos nos hospitais de campanha, como o do Rio Centro da Prefeitura, como os 2 privados e também o Maracanã. E agora ainda teve o de São Gonçalo inaugurado, tanto que um estudo apontou, talvez isso tenha até provocado a saída do agora ex-secretário estadual de saúde, Fernando Ferri, apontou que perderam o time, que não é mais necessário, segundo esse estudo com alguns infectologistas, de que não é mais necessária a construção dos outros 5 hospitais de campanha, mesmo que venha uma outra onda. Então, se você tem leito nesses hospitais de campanha e até em outros hospitais também, que já existiam, você tem condição de flexibilizar, voltar, monitorando a curva e aos poucos dando a essas pessoas o atendimento de saúde, que é o que a gente tem que focar também. Não dá para ficar com fila gigantesca, gente sem respirador e pé no acelerador, né? Essa foi a realidade que a gente sempre teve no mundo, né, Migovski? Eu estou totalmente alinhado com o que você está falando, totalmente, assim. Até porque, no início, eu fui favorável ao lockdown, primeiro mês e meio, no máximo 2 da pandemia, por conta de ausência de leitos, como você comentou, ausência de equipamento de proteção individual, ausência de um conhecimento mais aprofundado sobre essa enfermidade, uma ausência de uma opção terapêutica precoce que pudesse minimizar a gravidade do quadro clínico. Então, depois que eu tenho leitos disponíveis,
eu estimo aí que a população do Rio de Janeiro, 30% dela já foi infectada por esse vírus, ou seja, a massa de pessoas vulneráveis, suscetíveis, é menor do que 3, 4 meses atrás. E você tem hoje ferramentas de diagnóstico, como o caso dos testes que você comentou, e também mais de uma opção terapêutica para ser iniciada no início dos sinais e sintomas, objetivando, na minha opinião, na opinião de vários médicos, minimizar o agravo da doença. Então, se você consegue detectar precocemente e faz uma intervenção medicamentosa precocemente, aquela necessidade inicial de leitos por pessoas infectadas reduz bastante. Ou seja, nesse momento, essa equação permite sim, na minha opinião, você flexibilizar sem relaxar, sem negligenciar. Mas eu acho que é o momento de ter essa abertura gradativa e torcer para que as pessoas não adoeçam. Caso adoeçam, que seja tratado precocemente. Se a despeito do tratamento precoce evoluir mal, vai ter leito para internar as pessoas e os casos moderados, os casos graves não vão morrer e os casos gravíssimos acabam alguns morrendo. Mas deixar claro que o desfecho letal, a morte pela Covid-19, quando o paciente tem um bom acompanhamento desde o início, é um desfecho extremamente improvável, desde que você tenha todos esses pedacinhos, né, sendo eficientes na sua avaliação. Eu estava esses dias conversando com um médico intensivista, ele falou isso lá no Canal Livre, né? De a cada 100, 80 pegam como gripe ou às vezes assintomáticos, 16 precisam de oxigênio em enfermaria e 4 evoluem para estado grave e precisam de respirador, sendo alguns desses, infelizmente, evoluem para a morte. Essa foi uma análise de um intensivista do Sírio-Libanês de São Paulo que trabalha numa unidade dentro do Hospital de Clínicas no momento da pandemia. Mas, Migovski, só para esclarecer... Claro. Esse número que esse colega falou, quer dizer, de cada 100, 4 internariam, né, ou evoluir para ciência respiratória. Né? Internaria ou em estado grave, né, em estado delicado. Eu tenho uma casuística, Sinares, de mais de 300 pacientes acompanhados por mim ou por médicos que seguiram a minha orientação, de mais de 300 casos. Desses 300 casos que eu tenho acompanhados, 3 só internaram, nenhum dos 3 evoluiu para falência respiratória, não foi entubado e não houve nenhuma morte. Isso por quê? A gente abordando precocemente, a gente muda a história natural da doença. Então, essa estatística que o colega fala lá de São Paulo, toma por base você não fazer nada inicialmente, como foi, na minha opinião, de uma forma equivocada, orientada. Se dizia assim, se você tem suspeita ou certeza da Covid-19, fique em casa. Se você agravar, tiver insuficiência respiratória, procure o médico. E aí isso acabou, na minha opinião, levando um número muito alto de morte, porque 30% das pessoas que morreram no Rio de Janeiro estão morrendo numa UPA ou em casa, ou seja, um atendimento pré-hospitalar, não no hospital. Então, assim, com essa mudança de orientação, de medicar precocemente, que era a ideia do Ferri, né, do Fernando Ferri, a gente vai ter menos casos graves, viu? Olha que importante o que disse o Edmilson Migovski, que aliás tem ouvido muito de médicos isso. É bem verdade, Migovski, só voltando no que você falou, de que no começo a orientação era só vá para o hospital se você tiver doença respiratória grave ou dificuldades respiratórias graves. É bem verdade que também naquele momento, numa doença tão desconhecida, era o que se tinha de informação, né? Aos poucos as pessoas foram mudando os protocolos, os profissionais, porque foram entendendo mais da doença, né? De qualquer maneira, o que tem acontecido muito, e o professor infectologista Edmilson Migovski está colocando para a gente, é que com as mudanças de protocolo, eles foram entendendo que você rapidamente diagnosticando e dando o tratamento adequado, principalmente, né, acompanhando, dando oxigênio, se entende que ali se verificou uma bactéria, dá antibiótico, ou seja, fazendo o controle de um vírus como outros que já existiam, você conseguia evitar o quadro mais grave. Mas quando você pegava ele muito grave, naquela coisa de só chegar no hospital já com o quadro agudo respiratório, a maioria das vezes, pelo menos do grupo de risco, você não conseguia reverter. A mortalidade era muito alta, porque já chegava numa situação que qualquer tratamento já era inviável, já não conseguia alterar aquela realidade
das pessoas que chegavam às unidades. E era o que sempre o Andreasa batia muito na tecla aqui no programa. Rodolfo. A gente precisava de teste, né, Andreasa? A gente precisa testar, porque testando você diagnostica rápido, né, Andreasa? Isso. Eu queria aproveitar a ilustre presença do Migovski aqui conosco para perguntá-lo a respeito de teste. Obviamente eu sou um jornalista, editor, não sou especialista, não sou médico nem nada, mas para mim sempre pareceu que se falar em curva de crescimento, ritmo de contaminação, sem que se fizesse testagem em massa ou uma testagem representativa, como se fez em vários lugares do mundo, significaria uma espécie de ficção, né? Um investimento num voo no escuro, por melhor que fosse o modelo matemático para projetar onde estaria a tal curva. Nós não fizemos isso, Migovski. Então a minha pergunta é, de fato, não termos nos dedicado como Estado, digo, como país, como nação, como sociedade no Brasil, a testar em massa, foi mesmo um problema? Essa é uma pergunta. E a segunda, agora, nesse momento em que nós ainda não temos vacina e que o vírus ainda continua agressivo entre nós, faria sentido agora nos dedicarmos à testagem em massa, professor? Eu até acho, assim, eu não fico dependente do teste rápido para iniciar o tratamento. Eu inicio o tratamento tomando por base as manifestações clínicas e também os dados epidemiológicos daquele paciente. O teste me parece muito útil para você saber se aquilo que você achou que era Covid se tratou realmente de Covid, até para você botar na sua estatística e você desenhar como é que está a distribuição desse vírus no nosso país. Então, assim, é óbvio que eu acho muito bom ter o teste, mas não seria uma condição sine qua non para eu iniciar só com quem teste positivo. Até porque, Andreasa, o que acontece? O teste para você detectar se você tem ou não a doença infecciosa, a Covid-19, é o PCR, que é aquela reação cadeia polimerase, que na maior parte dos casos demora alguns dias para que você tenha o resultado. Aí você perde o momento ideal de tratar. Existe um outro teste agora, que é um teste rápido também, rápido e precoce, para você, bem no início dos sinais e sintomas, detectar a presença do vírus. É diferente do teste mais habitual, que é a sorologia, que só vem positivo depois do 14º dia, iniciados os sinais e sintomas. E aí, o que eu tenho feito, e eu sei que a audiência da Band para médicos é uma audiência muito grande, porque os médicos gostam muito da Band FM, existe um medicamento que você pode utilizar, ele vai tratar tanto o vírus que causa a Covid-19, como também ele pega outros vírus respiratórios. Então, ainda que você trate na base do eu acho que esse paciente tem a Covid e você errou, não é a Covid, é o vírus influenza, o medicamento é o mesmo, vai acabar tratando as duas infecções. Então, eu acho que agora o ideal é que você tenha esses testes para você ir liberando um pouco mais. Eu acho imprescindível hoje, por exemplo, dentro da Band News FM, a gente fazer uma avaliação de todo mundo que está aí em termos de sorologia. Para quê? Para a gente saber quem vai amanhã ou depois tendo um quadro respiratório, uma coriza, vai ficar afastado por 10, 14 dias ou vai ficar afastado só 2, 3 dias. Aí eu vou ver quem eu vou ter que me preocupar um pouco mais. E quanto maior o número de pessoas que estão tendo sido infectadas, menor vai ser a possibilidade de novas epidemias ou novas ondas com a magnitude da primeira onda, né? Então, eu vi um dado do Banco de Sangue, do Hemorrio, dizendo que tinha praticamente 30% das pessoas doadoras de sangue, e cá entre nós, quem doa sangue não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que, a princípio, se preocupa com o outro, se preocupa com si próprio, é uma pessoa que trabalha mais em prevenção. Para mim, um ser que doa sangue é um ser de luz e que geralmente tem um se doar muito grande, né? Porque não é fácil doar sangue, está lá disponível para isso. Então, esse grupo, que me parece um grupo diferenciado, que não deve representar a população do Rio de Janeiro, quase 30% desse grupo já com uma sorologia positiva para a Covid-19. E se esse grupo é um grupo mais enviesado em termos de incidência, não representar o todo, e sim um abaixo do todo, é possível que no Rio de Janeiro já tenha aí 40% das pessoas já tendo sido infectadas por esse vírus, pondo por base aquela máxima que 80% vai ter infecção sem ter sinais e sintomas da infecção. Então tem muita gente que já teve. E com isso você vai ficando um pouco mais tranquilo de liberar as atividades, né, porque sabe que vai ter leito de hospital suficiente para atender um ou outro que venha adoecer. A gente sabe que tem medicamento hoje precocemente
e assim por diante. Então, o teste realmente é útil como uma ferramenta de observação e de liberação das atividades com um pouco mais de respaldo científico. O Migovski, só para finalizar, com relação ao exame, também dúvida frequente aqui de ouvintes. Vamos lá, você tem 2 exames hoje. O PCR, todo mundo fala assim, o PCR. O PCR é aquele que bota um cotonete, é um exame um pouco incômodo, não é? Você tem que entrar lá pelo nariz, ou às vezes pela faringe e tal, para poder pegar alguma coisa ali de secreção e chegar à conclusão. E sorologia, que é o outro exame, é o que é feito de sangue, é isso? Exatamente. Sendo que quando você faz o PCR, quando você está doente, o que você vai pedir vai ser o PCR, que é essa doença, você estando doente, você tem um vírus. Então eu vou fazer o PCR, que tem tanto esse teste tradicional do algodãozinho, como você falou, que leva para o laboratório, como tem agora um outro que você tem um resultado também por cotonete, por swab, né, que eles chamam, e fica pronto o resultado em 30 a 40 minutos, que para mim parece uma ferramenta interessante, que eu já decido ali se eu vou tratar ou não o paciente. Então, início de sinais e sintomas, PCR, para saber se você tem ou não o vírus. Passado uns dias, de preferência 1, 2 semanas, quero saber se aquilo que eu tive no mês passado, se aquele quadro respiratório foi ou não a Covid-19. Aí eu vou pedir a sorologia, que detecta o anticorpo, que é a infecção antiga provocou no meu organismo. Aí eu faço a sorologia, que é pelo sangue, como você comentou. Tá. A PCR, que a gente estava aqui se referindo, esse do cotonete, ele tem no sistema público hoje, ou a pessoa, você falou, por exemplo, que tem um agora em 40 minutos que ele faz o teste. Eu acho que, por exemplo, esse já tem algumas farmácias você marcando, né? Eu acho que pagando. A farmácia, Schneider, é a sorologia também, tá? Não é o teste. É bom que fique bem claro isso, porque assim, tem muita gente estando doente hoje pedindo sorologia, virar negativo. Tem muita gente querendo fazer daqui a 3 semanas, se for passado da Covid, pedir PCR. Então, vejo muito pedido errado. Tem sim o PCR em alguns locais, como, por exemplo, a centro de testagem lá de Mesquita, eles fazem para alguns pacientes esse teste PCR, né, para aquelas pessoas que estão doentes no momento, e também fazem a sorologia para saber se aquela suspeita passada confirma-se como sendo a Covid-19 ou não. Existe no setor público, sim, inclusive a UFRJ, o Amilcar Tanuri, que é o professor de virologia, é o chefe da virologia molecular da UFRJ, faz isso para alguns hospitais e para os servidores da própria UFRJ também. Então, PCR vai identificar, é aquele do cotonete, etc., vai identificar se você está com o vírus. Se você teve o vírus há um mês, se você já teve ele não vai identificar, vai dar como negativo, mas você já pode, na verdade, ter tido, você pode já estar imune. O outro de sangue, ele vai dizer se você tem anticorpo, ou seja, se você já teve, é isso, Migovski? Exatamente isso, que eu vejo com enorme frequência, porque assim, o teste sorológico, a gente chama de teste rápido. Entenda como rápido, sim, precoce não. O que é detecção precoce é o PCR, que eu vou pedir no início de sinais e sintomas. E o teste rápido sorológico, eu vou pedir depois de no mínimo 10 dias, viu, Schneider? Depois que o caso está bem melhor e escapou lá da maior gravidade, eu vou pedir a sorologia para saber se aquilo era realmente ou não a Covid-19, tá bom? Qual é o mais confiável, Migovski? Por exemplo, se alguém der PCR positivo, confia 100%? Não, né? Mas o PCR é muito específico, a não ser que tenha ocorrido alguma contaminação, que é pouco provável. Então o PCR, ele é de padrão ouro, para detectar quem tem ou não o vírus, e realmente ele é um exame bastante confiável. A sorologia também é confiável, o problema é saber o momento de pedir. Repito, o PCR é na fase inicial dos sinais e sintomas, e a sorologia depois de uns 10 a 14 dias de iniciados os sinais e sintomas. E esses que a gente tem visto aí, a drive-thru de exame, drive-thru de teste, não sei, isso aí é qual que eles fazem? Tem os 2 tipos, né? Mas o mais habitual é o de sangue mesmo, que é esse que você falou da sorologia. Mas eu já vi, inclusive na base que eu vi, os 2 lá, inclusive preço de um e de outro, tem os 2 tipos. Mas habitualmente na farmácia, o teste que você está fazendo é a sorologia. Não é para a fase aguda da doença, depois de passar de 10 a 14 dias, repito. Você só pode fazer no público exame se você chegar e tiver sintomas. Aí você entra,
com os sintomas e o médico pede, você ali no sistema público faz, né? Não adianta, eu quero ver se eu já tive e tal, não sei das quantas, não tem essa no público, Eu né? acho que não, acho que só nesses movimentos mesmo de... Inclusive, alguns planos de saúde nem pagam a sorologia. Eles pagam o PCR, porque tem interesse no diagnóstico naquele momento. Passado 14 dias, deixa de ser uma importância em termos de saúde pública, mas passa a ser uma curiosidade do indivíduo. Ele tem direito de saber se teve ou não, e nesse caso vai ter que recorrer à clínica privada. Eu queria agradecer ao infectologista Edmilson Migoves, que foi muito tempo nosso colunista, brilhante parceiro da UFRJ, e que sempre nos traz aí esclarecimentos em questões ligadas a essa área. Sempre portas abertas para você aqui na Band News FM também, Migoves. Com um abraço e até a próxima. Abraço, doutor, até a próxima. Tchau, tchau para vocês. Obrigado também, abraço. Tchau, tchau. Abraço.